A Prefeitura de Ribeirão insiste no reajuste do IPTU, que, claro, vai onerar o bolso do contribuinte, enquanto mantém ativas empresas que causam prejuízo ao município e pouca funcionalidade. A Coderp, por exemplo, vive na mira do Tribunal de Contas e, recentemente, teve mais um contrato julgado irregular. A Coderp não deixa de dar razões para o Tribunal de Contas apontar irregularidades nos contratos que ela realiza. Teve mais um sem licitação, no valor de pouco mais de 4,5 milhões de reais. Para o ex-procurador-geral do Estado, essa é uma prática administrativa que precisa ser, no mínimo, repensada. Porque temos serviços prestados com incidência de tributos federais, onerando já as combalidas finanças do município de Ribeirão Preto. Se pegarmos especificamente a questão da Coderp, além da reforma administrativa na busca de mais eficiência do serviço público, nós temos, como disse, gastos tributários que poderiam ser evitados numa eventual reforma e um remanejamento da prestação do serviço. Além disso, especialistas já alertaram o prejuízo que a Coderp dá para o município e pouca funcionalidade. A Coderp não é uma empresa eficiente. O que atesta isso é que ela perdeu, inclusive, essa concorrência dentro da Câmara dos Vereadores, né? Então, essa pseudo-eficiência que a Coderp tem é mentirosa. A Coderp simplesmente se extinguiu. A Coderp hoje não serve para mais nada. A Coderp tem uma dívida de 160 milhões. Quer dizer, até onde vão levar essa dívida? Vão deixar essa dívida ir aumentando, aumentando, aumentando e, por outro lado, cobrando do contribuinte, cobrando do cidadão, sobrecarregando no IPTU. Ontem o Executivo fez outra tentativa para aprovar o novo IPTU de Ribeirão. Chamou os vereadores aqui no Palácio Rio Branco e apresentou um outro projeto de atualização da planta genérica de valores com limitador de 40%. Agora está nas mãos dos legisladores decidirem o imposto que a população vai pagar. Tem os senhores vereadores uma obrigação muito séria, certo? Eles não podem ceder a esse tipo de pressão. Esse projeto está eivado de erros. A própria Comissão de Justiça da Casa apontou, só no parecer inicial desse projeto, 4 inconstitucionalidades. Existem erros de valores, existe uma sequência enorme de erros. Não é mostrando, abanando com um desconto nesses valores que apagaram esses erros. Então, se a Câmara agora se posicionar diferente do que se posicionou na sessão passada, quando apontou pela Comissão de Justiça esses erros, estará a Câmara errando juntamente com a Prefeitura. Secretário, por que manter o mesmo projeto enviado à Câmara do ano passado, que recebeu tantas críticas? Os estudos são os mesmos, que foram aprimorados, algumas observações que foram feitas pelo núcleo técnico, inclusive com representantes da sociedade, e agora foi reenviado, reduzindo o aumento da planta genérica de valores, reduzido por conta de uma negociação e levando em conta também a crise do país, mas não deixando de lado a necessidade que o município tem de recursos para prover áreas da saúde, áreas da assistência, áreas da educação, área de zeladorias que são fundamentais para a cidade. O secretário justificou a necessidade do novo IPTU pela também necessidade de recursos para as várias áreas da cidade. Mas aí questionei. A Prefeitura poderia ter economia se repensasse os gastos com a administração indireta? É justo aumentar o IPTU e manter autarquias como Coderp e Coab, por exemplo? Olha, o prefeito Dorson Nogueira criou um grupo de secretários para reduzir drasticamente os gastos da administração pública. Logo no início, nós já cortamos mais de 150 milhões de reais em gastos das empresas e gastos em contratos que foram revisados. Fechar hoje a Coderp e a Coab, como estão hoje, significa o Tesouro ter que aportar mais recursos ainda para pagar os gastos trabalhistas e os encargos decorrentes, né, desse fechamento. Ora, reduzir custos não quer dizer extinção de prejuízo. Elas continuam dando prejuízo, quer dizer, davam mais prejuízo, agora elas continuam dando prejuízo. E mais absurdo ainda é quando ele diz que não pretende extinguir essas empresas porque ele teria que pagar os direitos trabalhistas daqueles que lá estão. Na realidade, não é uma verdade isso. Na realidade, aqueles que lá estão podem ser locados para outros cargos dentro da Prefeitura e não é justo que o contribuinte fique bancando esse orçamento deficitário dessas duas empresas, tendo que aumentar o IPTU do contribuinte, porque a Prefeitura não tem coragem de distinguir dois órgãos deficitários. A sensação que paira para todos nós é que ainda há uma lição de casa a ser feita pela administração
para que ela faça um corte de gastos em toda a prestação de serviço, em toda a manutenção, em toda a operação da Prefeitura. Insisto que é preciso que a municipalidade reveja a situação da Coderp e constate se ainda ela é necessária na estrutura administrativa de Ribeirão Preto. Afinal de contas, ela foi criada em 1972, portanto, muitos anos passados para se manter uma companhia que talvez não tenha mais sentido de existir. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A presidência da Câmara informou que o novo projeto de atualização da planta genérica do município foi protocolado ontem à tarde na Casa de Leis e está sendo apreciado pelos vereadores junto com as assessorias. Disse ainda que existe a prerrogativa para pedido de urgência especial que deve ser feita por um parlamentar e submetida à análise do plenário, que é soberano. Falou que aguarda o trâmite normal do projeto por meio da análise jurídica da Casa e também de todas as comissões permanentes para então levá-lo à pauta. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações do assunto. André. Pois é, Pulse, ontem teve uma reunião lá na Prefeitura com vários dos vereadores, mais uma tentativa de aprovar esse aumento do IPTU. Rafael, toda essa pressa da Prefeitura representa o quê? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pulse. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Essa pressa ela tem dois significados, ou é uma falta de planejamento ou é uma deslealdade com o cidadão de Ribeirão Preto. E esse assunto já foi ventilado desde outubro de 2017. Quer dizer, por que por agora em dezembro? Por que essa discussão não foi feita antes das eleições para governo estadual, para governo federal, ou até mesmo por no começo do ano, para ser debatida durante todo o ano? Mas não, insiste em fazer a velha política de deixar para o afogadilho, para a última hora, para fazer uma aprovação de um projeto que vai impactar tanto a vida de todos nós ribeirão-pretanos. Rafael, o secretário da Fazenda informou que já reduziu violentamente os gastos da Prefeitura e mesmo assim é preciso aumentar as receitas. Já é possível dizer que a Prefeitura economizou tudo o que ela tinha para economizar? Olha, a Prefeitura de Ribeirão não economizou violentamente, como é ventilado pelo próprio secretário. A gente respeita a opinião dele, mas não é isso que a gente verifica na prática. Ainda tem muito para fazer, a gente precisa fazer uma reforma administrativa, você ainda tem empresas públicas dando prejuízos altíssimos sem qualquer expectativa de mudança. Então o que a gente vive hoje é uma crise de confiabilidade, de confiança no governo municipal. Rafael, se esse aumento do IPTU voltasse realmente para o contribuinte, melhorias, a gente vê aí que as ruas de Ribeirão Preto estão terríveis, falta segurança. Agora, querer aumentar o IPTU para acabar ali com o rombo da Prefeitura é um erro? Sim, a gente não pode passar para o cidadão essa conta final sem você ver indícios de melhoras de eficiência no poder público. Isso talvez poderia ser casado. E a gente tem que tomar cuidado para não acontecer nesse projeto um Robin Hood às avessas. Os mais pobres pagarem pelos mais ricos. Então a gente precisa ter justiça tributária e num projeto de afogadilho não é possível fazer isso de uma maneira eficiente, analisando todos os contextos e todos os seus impactos. Falando então dessas empresas públicas que dão prejuízo à Prefeitura, a Coderp, por exemplo, teve mais um apontamento negativo do Tribunal de Contas. As companhias não podem ser fechadas do dia para a noite, só que o Executivo já poderia estar mais adiantado nesses estudos, né? Com certeza, o Poder Executivo já podia ter começando a intervir nessas companhias e dando indícios do que ele vai fazer em relação a elas. Mas o problema é que a gente não vê indícios de que o problema vai ser sanado. Os indícios que o Poder Executivo vem dando é que vai ter a manutenção dessas companhias, ainda que elas estejam dando prejuízo. Ou seja, vai empurrar com a barriga um pouco mais, como já foi feito antigamente. E se você fazer as mesmas coisas que foram feitas no passado, a expectativa é que se dê o mesmo resultado e seja ele ineficiente novamente. Agora, Rafael, Ribeirão Preto, vamos dizer aqui, tem uma arrecadação bilionária. Falta então uma melhor responsabilidade com esse dinheiro e até responsabilidade dos vereadores? Sim, a gente está falando de uma arrecadação per capita de R$4.000. De 2016 para 2017, a gente aumentou de R$3.600 para R$4.000 por habitante. Ou seja, a gente tem vivenciado um aumento de arrecadação. E o maior índice de arrecadação não é o IPTU. A maior arrecadação é a cota parte do ICMS. Então, ou seja, para que aumentar agora o IPTU, sendo que se o secretário fala que está tendo uma redução das despesas com aumento de imposto, você teria que ter uma arrecadação sobrando na cidade. Então, alguma coisa está incongruente nesse discurso. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. É um assunto que, claro, vai render ao longo dessa semana e a gente vai seguir acompanhando. Paulo Pucci. Obrigado, André.